queria conversar um pouco com vocês hoje. Como de costume, eu vou ser rápida. Obrigada. Boa noite. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Jonas. No capítulo 1. No versículo 1. A gente vai ler até o versículo 3. Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Sexta-feira, eu tive a chance rara e preciosa que uma mãe tem de descansar por 1 hora. Eu tive uma semana muito difícil, gente. Eu não sei se isso está acontecendo. Eu vejo que isso está acontecendo com muitas pessoas. Alguém aqui está sentindo isso? Eu tive, sabe, uma semana meio esmagadora. Eu falei, opa, essa semana perdoou. Acontecendo algo de diferente. O Tito adoeceu e aí a gente precisou ir ao médico, ao hospital de madrugada. Eu tive que resolver várias questões, problemas de documentação ao longo da semana. E aí na quinta-feira eu saí daqui à noite, saí daqui da escola, fui para casa, pedi para dar a primeira aula, porque eu precisava ir para casa estudar, porque eu tinha prova do Detran marcada na sexta-feira, minha prova de legislação. Você pode dar uma glória a Deus, irmão? Aleluia. Só que o inimigo ele não é fácil, né? Ele se levanta. Aí eu passei a madrugada inteira estudando. Fui dormir às 4 horas da manhã, porque eu não tinha pegado no livro de legislação ainda para poder dar uma folheada. Então eu fiquei ali me dedicando, né, me empenhando, tentando tirar o máximo daquele tempo. E aí no outro dia, eu acordei por volta de umas 8 horas de manhã. A minha mãe pegou o Tito e levou ele para tomar café. Então eu tive uma hora inteira, sabe, para poder ficar fazendo nada. E eu disse, eu vou fazer nada. Eu não queria dormir, eu não queria assistir série, eu queria fazer nada. Eu queria ficar olhando para o teto fazendo nada. Aí eu fui na casa da minha irmã, que fica do lado da casa da minha mãe, e falei assim, olha, você me faça o favor e não me chame. Não conversa comigo, não grita o meu nome, eu quero ficar quieta. Qualquer coisa que acontecer durante esse tempo vai ser negligenciada com o melhor das minhas habilidades. Porque eu vou ficar na minha. E ela disse, tá bom. Ok. Fui pro meu quarto. Sentei na cama, deitei, meu celular apitou. Era um WhatsApp do Gustavo. Gustavo, tá aí? Tá aí não. Eu falei, não vou ouvir, não quero saber. Só que eu falei, poxa vida, eu tô aqui na minha mãe e o Gustavo tá lá na minha casa, ele tá sozinho lá. Ele deve ter acontecido alguma coisa. Aí parei pra ouvir a mensagem dele. Ô, Tatati, então, seus cachorros sumiram. Sei o que aconteceu, mas eles não estão aqui não. Eu falei, como assim, Gustavo? Eles ficam fechados lá no quintal, tem portão, tem tudo direitinho. Ele falou, não sei, eles não estão aqui. E aí lá vai eu, né? Gente, você sabe como que é frustrante esse sentimento, assim, de ter o seu momento interrompido? Vocês já sentiram isso? Aí fui, troquei minha roupa enquanto eu estava no caminho. Ele falou, olha, o Rodolfo é meu bulldog, gente. Ele falou, o Rodolfo voltou, mas o Toby ainda está sumido. Disse, não, tudo bem, nós vamos achar o Toby. Fui lá para casa. Passei a manhã inteira procurando o danado do Toby. Subi barranco, desci barranco, atravessei o bairro, procurei em tudo que é lugar, não achei o cachorro. Inclusive, gente, ele ainda está sumido, tá?
Ele é um vira-latinha branquinho, pequenininho, cheio de manchinha, se alguém vê ele por aí. E liga. Mas aí foi um dia difícil, eu fiquei ali o tempo inteiro, umas 4, 5 horas procurando ele. E quando eu saí de lá, eu olhei no relógio e vi que tinha perdido a minha prova. Eu falei, eu não acredito nisso. Liguei para a autoescola e eles, olha, você vai ter que pagar de novo. Eu disse, Deus, me dá ânimo para poder encarar isso da melhor maneira possível. Então eu não sei se você conhece assim, o desgosto, essa frustração esmagadora que toma conta de você quando você sente que o seu dia está descarrilhando, saindo fora do curso que você tinha programado. Seja um dia, seja uma hora livre, isso traz um sentimento ruim. Então agora eu quero que você imagine a frustração agravada de ter uma vida interrompida, de ter um plano muito grande interrompido. E eu quero que você pense nas interrupções que já aconteceram na sua vida até aqui. Você planeja fazer uma faculdade e se tornar um pedagogo, um assistente social, um antropólogo, um jornalista, um historiador. E Deus diz, não. Não é o que eu tenho para você agora. Isso aconteceu comigo, gente. Eu fiz 6 faculdades. 6. E Deus disse, não é por aqui. Não é o que eu tenho para você nesse momento. Você está planejando o seu casamento, mas aí isso não se encaixa para aquilo que Deus tem para você naquela hora. Deus diz, não, não vá em frente. Você é interrompido. Talvez você tenha planejado uma gestação e talvez isso não tenha acontecido. Também aconteceu comigo. Cerca de 2, 3 meses atrás. Talvez você tenha planejado ter 2 filhos, mas vai aparecer um terceiro. Talvez você esteja num trabalho que você não gostaria de estar, mas Deus disse para você permanecer lá. Eu acho que todos nós, em alguns momentos da nossa vida, passamos por essas interrupções. A gente tem algumas coisas em mente, a gente planeja a nossa vida, mas parece que aquilo que a gente planejou não condiz com a realidade que a gente está vivendo naquele momento. É como se alguém tivesse adulterado os nossos planos, os nossos sonhos. E às vezes é só a vida acontecendo, mas às vezes é Deus dizendo não. Às vezes é Deus dizendo, é aqui que eu quero que você esteja e não onde você quer estar. Acho que muitos de nós temos o costume de chegar para Deus com o bolo pronto, sabe? O bolo está pronto, só falta o Senhor soprar a velhinha. Já está tudo certo, tudo perfeito, organizado, só falta o Senhor dar um amém, Jesus, é só abençoar. Mas se você caminha com Deus já há algum tempo, você sabe que não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus funciona. E eu queria falar com vocês hoje sobre o que acontece quando Deus interrompe os nossos planos. Acho que se nós olharmos para a palavra de Deus, a gente vai ver que todos aqueles que causaram algum tipo de impacto eterno nessa terra sofreram uma interrupção, sofreram uma intervenção. Moisés estava cuidando de um rebanho, quando de repente ele é atraído por uma sarça e ele precisa parar aquilo que ele está fazendo, ser redirecionado. Discípulos de Jesus estavam pescando. Quando Jesus disse para eles, olha, larga tudo que você está fazendo agora e vem atrás de mim, me sigam. Maria, uma menina, uma adolescente, estava tocando a vida dela quando ela recebe um convite, uma intervenção. Você já sabe o que acontece. Lá em Amós, no capítulo 7, no versículo 14, tem um texto que eu gosto muito.
Que Amós diz o seguinte, ele fala, olha, eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, eu estava cuidando da minha vida, apacentando os meus bois, colhendo figos, quando de repente Deus olhou para mim e disse, se levante e vai falar com os filhos de Israel. E eu fui. E às vezes Deus faz isso com a gente, né? Você está ali, vivendo a tua vida, tocando em frente, e Deus do nada te dá uma chave de braço. Opa! É por aqui que eu quero que você venha. É por essa direção. Preciso que você se mova para este lugar, para este tempo, para este momento. E se nós vamos causar um impacto eterno nessa terra, a favor do reino de Deus, se a gente quer deixar uma marca dentro da eternidade, nós precisamos nos preparar para poder conduzir a nossa vida numa direção diferente daquela que a gente tinha planejado. Mas nós estamos lá em Jonas, no capítulo 1, vocês gostaram, né, gente? Ficou bonito. Lá em Jonas, no capítulo 1, o livro de Jonas é um livro estranho, esquisito. A história de Jonas é uma história muito extravagante. Muitas pessoas chegam a duvidar se essa história realmente foi um fato, foi uma verdade. Essas pessoas não conseguem assimilar na mente delas, né, que aconteceu isso tudo, uma tempestade, um grande peixe, de repente uma cidade renascendo, de repente o sol, o vento do leste, a planta. São vários elementos que vão desempenhar um papel dentro dessa narrativa que tornam ela tão grandiosa. Eu acho que se não fosse a minha crença na total inerrância das escrituras, eu também duvidaria. Mas com todas as qualidades que esse livro tem, tudo aquilo que torna ele impressionante, o que me chama a atenção dentro desse livro é, na verdade, uma crítica. Jonas, ele é o único profeta que é chamado por Deus, que recebe uma ordem, que recebe uma direção e decide dar para trás, foge. Ele é a única pessoa que faz isso ao longo de todo o Antigo Testamento. E eu gosto disso porque eu, consigo me relacionar com isso. Eu acho que eu me pareço com Jonas em muitos sentidos. Quando a minha vida e os meus planos são interrompidos, quando eu recebo intervenções de Deus, a minha vontade é me rebelar contra isso, sabe? Não fico confortável. Eu tenho essa tentação de, acho que não. Eu acho que eu sou mais parecida com ele do que eu gostaria de concordar. Eu tenho vontade de servir a Deus, desde que seja conveniente. Eu quero ouvir a palavra de Deus, contanto que talvez eu consiga passar isso para outra pessoa, entregar isso para outra pessoa. Eu quero fazer a vontade dele, até isso ficar meio desconfortável. Eu não quero que os meus planos sejam interrompidos. Eu sou muito parecida com Jonas, eu acredito que tem pessoas aqui que talvez sejam também. Por isso eu quero falar com você sobre 3 coisas que acontecem quando Deus interrompe os nossos planos. Primeira coisa, as nossas prioridades podem mudar. Lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 14, no versículo 25, segundo Reis 14, 25. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Hamate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Eter. Essa é a única vez que Jonas aparece aqui no Antigo Testamento. E eu acredito que isso deixa claro que Jonas ele tinha um compromisso real com Deus.
Ele tinha uma vontade de obedecer e fazer a vontade de Deus. Ele amava o povo dele, ele amava a terra dele, ele queria ver Israel prosperando, ele queria ver Israel crescendo em poder e influência. E ele provavelmente teve sucesso nisso, porque a palavra de Deus está dizendo que aquilo que ele profetizou, de fato aconteceu. Durante o reinado de Jeroboão II, os territórios de Israel que haviam sido tomados pela Síria, eles foram restaurados. E Jonas havia falado a respeito disso. Ele havia falado sobre isso com o povo. Então imagina a popularidade desse homem. Ele devia ser popular, respeitado, uma pessoa apreciada entre os seus. E a prioridade dele nesse momento era cuidar da sua terra. Era desfrutar daquilo que estava acontecendo naquele momento. Mas as diretrizes que Deus vai dar para ele colocam ele numa direção completamente diferente daquela que ele estava naquele momento. Você já passou por um tempo assim de muita bonança? E aí de repente parece que sacudiu tudo. Que a tua estrutura tremeu. É o que está acontecendo com Jonas. Nínive havia sido uma das principais províncias da Síria ali naquele momento, naquela época. E os assírios, eles tinham a reputação de infligir danos, terror psicológico, físico aos seus inimigos, inclusive Israel. Então Israel sofreu na mão dos ninivitas. Alguns estudiosos acreditam que é muito provável que o povo de Nínive tenha ido até Israel, até a terra de Jonas, e maltratado as pessoas que haviam vivido naquele lugar. Então é provável que Jonas tenha perdido amigos, tenha perdido familiares das mãos dos ninivitas. Israel definitivamente tinha sido brutalizado por esse povo. E durante esse período, a Síria estava vivendo um tempo de declínio. Você pode imaginar qual era o desejo de Jonas? Bem feito. Pois é, muito bem feito. Muito que bom. Tem que ir tudo por água abaixo mesmo. E aí Deus vira para ele e diz: você tem que ir até lá. Pensa no tapa na cara desse homem. Ele precisava ir pregar para os seus inimigos. Jonas tinha uma verdadeira antipatia por esse lugar, pelos habitantes desse lugar. Eu acredito que nas nossas jornadas com Deus a gente vai ter as nossas Nínives para poder ir. Eu estava preparando essa mensagem hoje, eu estava lembrando de uma palavra que eu recebi um pouco antes da igreja nascer. Um homem de Deus virou para mim e disse: querida, preste atenção no que eu vou te falar. Eu vou enviar um vento, diz o Senhor. Vai passar um vento pela sua vida, isso vai te assustar muito. Mas esse vento é para colocar as coisas no lugar. Esse vento é para te colocar dentro do propósito. E esse vento tinha nome CNPJ. O nome desse vento é a Igreja do Brasil. Sacudiu as minhas estruturas, me tirou da minha zona de conforto, meu irmão. Como que foi difícil o processo de nascimento dessa igreja. Como que foi difícil não fugir. Na verdade eu fugi. Coloquei minha malinha nas costas e disse: eu não quero, eu estou bem onde eu estou tocando a minha vida. Deus, eu não quero. Me deixa nesse lugar.
Mas, meu querido, ficar no seu lugar de conforto pode custar infinitamente mais caro do que obedecer a Deus. Muitas vezes a gente acha que a vontade de Deus, ela está relacionada com sentimentos bons no nosso coração. Eu preciso me sentir bem, então eu respondo aquilo que Deus está pedindo. Se eu me sentir desconfortável, eu não vou. Nem sempre é assim. Às vezes a vontade de Deus vai nos colocar em lugares de desconforto. Mas não é para que a gente morra, é para que a gente frutifique e floresça. Se um grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos para o Senhor. Então, de repente, você está nesse lugar de prensa, mas é porque Deus quer extrair o melhor de você. Quando alguém pronunciava a palavra Nínive perto de um israelita, ele já sentia uma amargura, um peso no coração. E de repente você tem a sua Nínive. Pode ser um lugar, pode ser uma tarefa, pode ser uma pessoa, pode ser um relacionamento. Pode ser algo que cause uma reviravolta emocional no seu coração. E quando você olha para isso, quando você escuta a voz de Deus dizendo para você ir, você diz: eu prefiro não. Prefiro ficar aqui onde eu estou, tá ótimo. E a gente pode fazer como Jonas, apontar várias razões que são boas para poder manter a gente em casa. E quer saber de uma coisa? Às vezes a gente até paga por isso. Que é o que Jonas fez. Ele desce até a Jope e ele paga para ser desobediente. Ele compra uma passagem e ele diz: estou indo, vai para Tarsis, 4.000 quilômetros de Jerusalém, meu irmão. Nínive era muito mais perto. Às vezes a gente é criativo para se enfiar nas burradas. Eu vi um vídeo essa semana no Instagram, a menina estava falando assim: ai, meu sonho era ser mais criativa. E aí o cara vira pra ela e diz assim: mas você é, minha querida. Ela fala: ai, você acha? E ele: você é ótima pra poder inventar problema. Super criativa. E a gente faz isso mesmo, a gente cria situações, a gente dá voltas inteiras, 4.000 quilômetros, fugindo daquilo que Deus quer, pra no final descobrir que era melhor ter ido por ali. Quanta coisa Jonas podia ter evitado, gente, se ele tivesse simplesmente obedecido. Ele teria evitado uma tempestade, ele teria evitado ter sido jogado num mar. Ele teria evitado o trauma de ficar dentro do estômago de um peixe por 3 dias. Meu irmão, aquilo não era um cruzeiro Royal Caribe. Ele teve que dormir pensando nisso o resto da vida. Ele ficou no estômago de um bicho. A gente foge porque a gente não quer mudar os nossos planos, porque a gente não entende os planos de Deus, porque a gente não se adequa aos processos, porque a gente não quer lidar com Nínive. Mas graças a Deus Ele nos encontra. O amor de Deus perseguiu Jonas. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Onde eu poderia me esconder da Tua presença? Porque se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu faço a minha cama na sepultura, ali o Senhor também está. Se eu subo nas asas da alvorada e corro para as extremidades do mar e faço ali a minha habitação, a Sua mão direita vem por trás de mim, me sustenta. Você está correndo de quem, meu querido? Você está se escondendo de quem? Como eu queria que Jonas pudesse ter visto a vida dele definida em só 4 capítulos, que é o que a gente vê.
Ele teria visto que aquilo que ele considerava ser uma interrupção foi, na verdade, um convite de Deus para que ele participasse de algo sobrenatural, algo maior do que ele mesmo. Como eu queria que a Nathalie, de alguns anos atrás, pudesse ter essa visão que eu estou tendo agora. O resultado daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Ele estabeleceu. Jonas não poderia saber, ele não poderia saber que ele estava participando de um evento sobrenatural do Antigo Testamento, que o nome dele seria citado por Jesus lá em Lucas. Ele provavelmente se sentiu sobre os planos de Deus como muitas vezes nós nos sentimos frustrados. Porque a importância e a prioridade que a gente dá aos nossos planos, às nossas questões, fazem a gente desaprovar os desígnios de Deus. Eu estou dizendo que você não deve ter ambições ou sonhos? Claro que não, sonha mesmo que ele tenha boas ambições. Mas você precisa segurar isso com uma mão frouxa. Você precisa dar espaço para que, se Deus precisar agir, Ele haja, Ele remodele isso e Ele alinhe isso à vontade dEle. Isaías 55, versículo 8, eu bem sei, né? Eu sei os pensamentos que eu tenho, os pensamentos que Deus tem sobre nós, não são os pensamentos que nós temos, não são a mesma coisa, mas são infinitamente maiores. A segunda coisa que acontece quando Deus interrompe os nossos planos, Ele se responsabiliza. As nossas prioridades mudam e Deus se responsabiliza. Lá no Salmo 145, no verso 17, diz que Deus é bondoso em todos os seus caminhos. Então, meu irmão, minha irmã, você não precisa se preocupar, porque Deus não vai tirar vantagem da sua fidelidade. Deus não vai se aproveitar de você. Tem uma frase de um pregador chamado Charles Stanley, e ele diz assim: obedeça a Deus e deixe todas as consequências para Ele. Obedeça ao comando de Deus para você. Querido, larga o resto na mão dEle. Quando Deus me pede alguma coisa que é muito difícil, muito desafiadora para mim, eu faço, e eu faço dizendo: Deus, é problema teu, tá? Ó, o Senhor lide com isso. É com você. E Ele tem, na verdade, prazer em fazer isso. Quando nós obedecemos, Deus disponibiliza tudo aquilo que nós precisamos dentro dessa jornada de obediência. Eu sei que existem pessoas aqui que talvez estejam passando dificuldades porque decidiram obedecer a Deus. Talvez você decidiu e priorizou obedecer a Deus ao invés de ceder para algo negativo dentro do seu trabalho. Talvez isso tenha te prejudicado financeiramente de alguma maneira. Mas Deus se responsabiliza. Porque quando você responde, é sobre Ele, não é mais sobre você. Por mais impressionante que a história de Jonas seja, que esse livro seja, o personagem principal dele é o Senhor. Essa história começa com Deus falando, se desenrola com Deus agindo e ela termina com Deus falando novamente. É tudo a respeito dele. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus. Quando você se inscreveu para poder seguir a Cristo, não sei se você leu o seu contrato, mas estava escrito lá, você se inscreveu para poder ser aberto à intervenção de Deus na sua vida. E embora esse chamado de Deus possa nem sempre ser fácil,
Responder a isso, querido, não deve ser só apenas um dever, uma obrigação. Responder a isso precisa ser uma alegria. Porque Deus está garantindo cada um dos nossos passos. Quando Deus nos chama para poder fazer algo com Ele, é uma parceria. Ele não precisa de nós. Mas Ele nos escolhe, Ele nos chama. Porque Ele sabe, querido, que acima de qualquer outra pessoa, você é capaz de fazer aquilo que Ele está te pedindo. Você é capaz de ser um parceiro dEle num projeto específico. Às vezes Deus te chamou para nessa temporada você iniciar uma turma de estudos bíblicos. Talvez Deus te chamou para nessa temporada você ser solteiro. Talvez Deus te chamou para nessa temporada você se inserir mais intensamente dentro da igreja do corpo de Cristo. Não importa o que seja, o que importa é que Deus já abriu esse caminho para você. Efésios capítulo 2, nós fomos preparados, feitos para boas obras, para que nós andássemos por elas. Já está tudo feito, querido. Todas as boas obras que nós precisamos e devemos realizar para o Senhor já estão prontas, Ele já concluiu. Você só precisa caminhar. Eu falei isso aqui com vocês no último culto, se eu não me engano. Você só precisa ir. Talvez, como Jonas, você não tem uma visão aberta a respeito de tudo que está acontecendo nesse momento. Você não consegue explicar. Você não consegue ver a conclusão daquilo que Deus tem. Mas você não pode recuar. Porque de repente Deus está te chamando para poder trazer um impacto verdadeiro dentro da história e abençoar pessoas. Terceira coisa que acontece quando Deus interrompe os nossos planos. Não vai fazer sentido. Não faz sentido. Esquece isso, querido. Para de ficar tentando entender o porquê, o pra quê. Foca em avançar. Como eu disse para vocês, muito pouco a respeito do livro de Jonas faz sentido. De um enorme peixe engolindo um homem a uma cidade que se arrepende dentro de 24 horas. Eu acho que a única maneira da gente conseguir explicar esse livro é sabendo que Deus faz milagres. E que às vezes Ele trabalha de maneiras que vão superar os nossos sentidos. As ordens de Deus não fizeram sentido para Jonas. Primeiro, porque como eu disse para vocês, o ministério de Jonas havia se concentrado em profetizar a respeito da expansão e da prosperidade de Israel. Se Jonas pregasse para Nínive, Nínive se arrependesse, fosse sarada da sua maldade, mas decidisse voltar a fazer aquilo que era errado, esse povo poderia mais uma vez se colocar no caminho de Israel, no caminho da prosperidade daquele povo. Não fazia sentido para Jonas. Não fazia sentido para Jonas. Porque fazer aquela viagem custaria muito. Os estudiosos dizem que Jonas, ele precisaria vender tudo aquilo que ele tinha, abrir mão de todas as suas posses e seus bens, ir até Nínive e talvez nem sequer voltar. Então ele estava abrindo mão da familiaridade que ele tinha com o seu povo, abrindo mão do seu prestígio, para poder responder a Deus. Para poder se infiltrar dentro de uma cultura pagã. Se aventurar no meio de um povo totalmente diferente do dele. Onde ele seria politicamente, financeiramente fraco. Começar a vida de novo. Por que Deus pediria isso para Jonas? Por
que Deus pediria uma coisa difícil assim para mim? Por que Deus pediria para eu renunciar a algo que é tão grande, importante, especial para mim? Terceiro, o povo de Israel era o povo da aliança de Deus. O povo de Israel era a nação escolhida. Os ninivitas eram gentios, não tinha nada a ver com o povo de Israel. Eu quero que vocês se lembrem que até aqui nesse momento a igreja não havia sido revelada. Então a gente não tinha uma palavra de Deus para os gentios, para mim e para você. Você não sabe se é gentio. Não é povo de Israel, é gentio. O que Deus quer com esse povo? Imagino que Jonas deveria pensar. Mas os planos de Deus, eles são tão avassaladoramente maiores do que qualquer coisa que a gente pode imaginar, que a gente não pode enquadrar Deus, querido. Você não pode fechar Deus, a ação de Deus dentro de uma caixa. Sabe o que às vezes eu acho? A gente interpretou Deus por tanto tempo, a gente entendeu Deus por tanto tempo como nosso amigo, nosso pai, nosso companheiro, nosso parceiro, glória a Deus por isso. Mas o que tem acontecido, a gente tem perdido a familiaridade. Na verdade, perdido não, a gente tem abraçado a familiaridade, é o oposto. A gente se familiarizou tanto que a gente esquece que Deus é um Deus multiforme, que age de diversas maneiras. A gente perde as expectativas num agir mais profundo e diferente de Deus. Lá em Daniel, vamos ler primeiro Jó. Vamos lá em Jó. Jó no capítulo 9, no versículo 10. Esse capítulo, Jó vem falando a respeito da grandeza de Deus, da soberania e majestade dele. E aqui no versículo 10, ele diz: Ele realiza maravilhas que não se pode perscrutar, milagres incontáveis. Sabe, você não consegue esquadrinhar a maneira como Deus pode agir. Você não consegue dissecar isso. Deus trabalha de diversas maneiras. No caso de Jonas, o livro de Jonas, ele foi escrito com o intuito de ser lido ao povo de Israel. E ele deveria lembrar o povo de Israel de uma coisa: nem sempre isso vai fazer sentido, nem sempre a maneira dele trabalhar vai fazer sentido. Era isso que Deus queria fazer com que o povo lembrasse. Porque lá na frente, lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usar isso daqui como a base, a estrutura da pregação dele por vários anos. A ideia de que Deus tem algo para abençoar as nações, a ideia de que Deus gostaria de abençoar os gentios. Deus pensou em mim e em você, Deus pensou e calculou a igreja. Deus desenhou a igreja. Deus deu esse tempo para que nós fôssemos alcançados. Sabe uma coisa que é interessante? É também no porto de Jope, onde Jonas fugiu de Deus, que o apóstolo Pedro vai receber a comissão de também pregar os gentios. E embora isso tenha sido difícil para Pedro, ele foi. Ele entrou no navio e ele foi. Sabe o que isso quer dizer para a gente? Obediência é uma escolha. Por mais difícil que seja, por mais complicado que pareça aos nossos olhos, obedecer é uma escolha. Pedro e Jó tiveram a mesmíssima, mas eles reagiram de uma maneira diferente.
Você decidir se você reage às interrupções da vida com rebeldia ou com obediência. No caso de Jonas, lá no capítulo 2, no versículo 5, bom, ele passou um tempo dentro daquele peixe, então ele começa a orar ao Senhor, e ele diz: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A chave para a interpretação de todo o livro de Jonas está aqui no versículo 9. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem de quem? Do Senhor. Não é sobre você, Jonas. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque é Deus quem está mandando. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Não é interessante como que a baleia ela teve mais disposição para obedecer do que Jonas? Lá no versículo 17 do capítulo 1, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Deus combinou com ele um lugar de encontro, falou: tu vai pegar Jonas lá em tal lugar, latitude tal, longitude tal, vai engolir ele, tu vai levar ele em tal lugar, quando eu dizer abra a boca, tu abra. A baleia: sim, Senhor. Jonas é para ir para tal lugar, vai para Nínive falar a respeito da minha palavra, pregar para que ele se arrependa. Não estou afim. Mas nesse momento ele está, sabe, revendo as atitudes e a postura dele diante do Senhor. Ele chega a essa conclusão, e é nesse lugar que a graça de Deus o encontra. A gente não pode, querido, buscar entender, sabe, usar o sentido que a gente dá para as coisas como pré-requisito para obedecer a Deus. Suas explicações não podem ser um pré-requisito. Lá em Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: ei, Abraão, vem aqui. Sai do lugar onde você está, saia da tua terra, da sua parentela, eu vou te mostrar uma outra terra, e nesse lugar eu vou fazer você prosperar. Eu farei o teu nome grande, e a partir de você eu vou abençoar todas as nações. Abraão não fica assim: ai, mas aqui em Ur eu tenho um plano de saúde, eu tenho férias remuneradas. Acho que não. A Bíblia diz que ele saiu e não se preocupou. Você vai, querido, e para de questionar. Ai, mas por quê? Ai, mas eu não sei. Se você ficar a tua vida inteira tentando entender o porquê das coisas, você não vai sair do lugar. Você vai viver uma vida inteira insatisfeito, descontente, porque você não se move. Às vezes as instruções de Deus são muito simples. Vamos lá para Daniel. Capítulo 4,
versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que você está fazendo? Quantas vezes eu já virei para Deus e falei: o que o Senhor está fazendo? Me explica, eu não estou entendendo. Quando Ele apenas queria, desejava que eu obedecesse, eu gastei tempo, me desgastei, porque queria respostas. Às vezes eu fico ouvindo aquelas histórias, sabe, das pessoas que viram Jesus no quarto delas. Elas contam: então Jesus sentou na beira da minha cama e ficou lá conversando comigo 48 minutos sobre como a minha vida seria. E eu fico assim: Deus, e eu? Cadê Jesus na minha cama? Sentado na minha cama falando assim comigo na minha cara, olhando no meu olho. Eu quero também. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, eu acho que às vezes as pessoas que não veem nada, mas continuam se movendo, sabe? Continuam pressionando, continuam batendo na tecla, elas são mais bem-aventuradas do que aquelas que viram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Não interessa se você não viu. O que interessa é a tua disposição em obedecer. O que interessa é o que acontece quando a tua fé e a tua obediência é provada severamente, mas você sai do outro lado. Você vai até Nínive. Deus tem graça suficiente para poder te levar até lá, meu irmão. Se coloque de pé. O William Anderson vai chegar aqui, vai ter um problema sério, que eu tô acostumando vocês mal. Irem embora para casa mais cedo. Eu não sei, gente, falar muito. Sabe? É isso aí, aquilo lá. E eu tô aqui hoje para te lembrar disso, sabe? Que às vezes Deus é assim também. E se Ele te disse que se você fizer X, você vai ter um resultado Y, é isso aí, meu irmão. Eu quero que os meninos cantem de novo aquela última música. Eu quero que você renda o seu coração agora em obediência, em adoração ao Senhor. Talvez estejam acontecendo coisas na sua vida agora que não foi Deus quem provocou, às vezes foi você mesmo. Às vezes a escolha que você tomou te levou implacavelmente para dentro de uma tempestade, para o meio de um furacão, e agora você está se vendo em alto mar. Deus está te vendo onde você está, querido. Deus pode te redirecionar para dentro do propósito, mas abra o seu coração.
nós nos rendemos a Ti, Senhor. Pai, nós nos rendemos à Sua vontade. Nós cremos em Ti, Senhor, e se for preciso nós abrimos mão de qualquer coisa para Te fazer feliz. Deus, nós sabemos que o Senhor tem sonhos gigantescos, maravilhosos para nós, e é isso que nós queremos viver. Se for preciso, Senhor, nós abrimos mão dos nossos planos, mas nós queremos viver a Tua vontade, Deus. Nós queremos escrever uma história que vale a pena. Eu sei que cada irmão aqui, Deus, tem um propósito. Se o diabo te disse que não, meu irmão, isso é uma mentira. Em nome de Jesus, isso vai cair por terra hoje. Deus te chamou sim. Deus te trouxe aqui nesse lugar hoje para te dizer que Ele tem um propósito. Essa grande e poderosa história sobre o Senhor, Deus. Nós somos cooperadores. O Senhor nos deu o privilégio de obedecer e participar, mas é sobre o Senhor. Em nome de Jesus. Redireciona, Pai, as nossas rotas. Nos ajuda a navegar, Deus, em meio às nossas frustrações, em meio aos nossos fracassos, as nossas decepções. Senhor, ressignifica isso agora diante dos olhos dos meus irmãos. Eles não podem ver lá na frente, mas o Senhor já viu. Nós sabemos que no final o Senhor vence, Deus. No final o Senhor concretiza a Sua boa obra. E a nossa confiança está nisso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz assim com suas mãos. Pai, eu agradeço ao Senhor por essa noite. Agradeço ao Senhor porque a cada semana nós somos ministrados e fortalecidos por aquilo que o Senhor libera aqui nessa casa. Eu oro para que no nome de Jesus a Sua palavra ela possa gerar frutos e frutos que permaneçam, frutos que vão trazer transformação para a vida de cada um daqueles que estão aqui. Eu oro abençoando a vida dos meus irmãos, abençoando a semana dos meus irmãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana aí repleta da presença de Deus, cheia da graça e do poder de Deus. Amém?